Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a graça e o favor imerecido de Deus, amado, seja sobre nossas vidas, amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos, que, olha, está sendo assim maravilhoso. Hoje, estudando o capítulo 11, irmãos, fui tão ministrada. Eu vou, com a graça de Deus, passar para vocês um resumo do que Paulo fala aqui sobre o remanescente de Israel. Ele aqui fala exatamente sobre o povo de Israel, sobre os ramos que foram enxertados, né? Que somos nós, os gentios, e fala sobre a total salvação de todo o Israel. E ele finaliza com um hino de louvor a Deus, né? Aqui Paulo fala assim, irmãos, para nós, no capítulo 11, eu quero fazer um resumão. Paulo, está analisando a sabedoria de Deus e a restauração, irmãos, futura de Israel. E ele fala que a restauração futura de Israel é garantida, porque a rejeição atual de Israel não é total, ainda ficaram, né? Ele fala aqui no capítulo 11, do verso 1 ao 10, que ficaram muitos, há um remanescente, ele fala, né? Escolhido pela graça. E que não é mais pela graça, pelas obras, mas é pela graça, né? E ele fala, ele divide Israel em dois grupos. O grupo minoritário, conforme ele apresenta aqui, Paulo apresenta no Novo Testamento, falando da sua própria conversão. Ele demonstra que Deus não rejeitou os israelitas. Aí eu quero até ler o capítulo 11, verso 1, ele fala assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Aí ele fala sobre Elias, ele fala assim, olha, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta de Deus para Elias? Aqui, nesse mesmo capítulo 11, ele fala assim, no versículo 4, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E ele diz, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, né? E ele fala claramente aqui que, conforme Elias é representado aqui no Antigo Testamento, este poderoso profeta, ele junto com outros 7.000 israelitas não se prostraram a Baal. E aí ele fala sobre o grupo majoritário. Aí ele fala 3 homens do Antigo Testamento, eles predisseram que Deus endureceria o coração de Israel, que já era descrente. Esses 3 homens foram Moisés, Davi e Isaías. Aí ele vai falar sobre a plenitude dos gentios, né? Os ramos enxertados. Esse tempo, essa frase, a plenitude dos gentios, refere-se a um período muito específico do tempo. É o intervalo que diz a respeito à complementação do corpo de Cristo, né? Conforme está no versículo 25, irmãos, que eu quero ler também. Ele fala assim aqui, ó, no versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Ele fala que todo o Israel será salvo, né? E ele fala sobre a relação e ao período desse tempo. É um propósito de Deus é tornar Israel enciumada, desejosa por novamente desfrutar o favor de Deus.
Então, Paulo, ele foi designado pelo próprio Deus para ajudar a tornar isso uma realidade. E Paulo, ele emprega aqui, irmãos, uma analogia de uma oliveira para ilustrar tudo isso. Ele fala que as raízes da árvore constituem-se de Abraão e de outros homens piedosos do Antigo Testamento. Alguns dos ramos originais, eles foram quebrados, referindo-se a alguns judeus não crentes. E depois ele fala, agora alguns ramos de uma oliveira selvagem foram enxertados, referindo-se aos crentes gentios que somos nós. Os ramos originais, uma vez removidos, eles serão enxertados um dia novamente, referindo-se ao arrependimento do futuro de Israel, irmãos. E aí ele fala sobre a restauração futura, que é garantida por Deus, porque a atual rejeição de Israel não é definitiva. Esse texto está tudo no capítulo 11. Eu quero que vocês leiam, peçam ao Espírito Santo discernimento. Irmãos, eu fui muito ministrada quando estava estudando. E ele fala aqui, ele faz uma predição que Israel será restaurado através do Cristo prometido. E isso, Isaías falou sobre isso. Isaías fala sobre o libertador, que é Cristo, que ele realizaria essa obra, que Israel vai ser restaurada através da aliança prometida. Isaías profetizou que Deus manteria sua aliança com Israel. Tudo isso vai acontecer, pois as dádivas e o chamado de Deus amado são irrevogáveis. A Bíblia diz isso, no versículo 28 até o 32. E Paulo louva a Deus, né? Termina com um cântico, um hino de louvor a Deus, falando, um cântico que eu acho lindo demais, eu vou lê-lo para vocês. Ele fala assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero fazer uma explanaçãozinha sobre esse capítulo. Em Romanos 11, verso 6, Paulo fala claramente aqui, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, o apóstolo Paulo, ele fala simplesmente isso, que a graça e as obras são opostas entre si. Elas não podem ter comunhão, nem qualquer coisa a ver uma com a outra. É muito claro aqui. Em outras palavras, ele quer dizer assim que a graça e as obras da carne são mutuamente exclusivas, onde uma existe, a outra não pode existir, irmãos. Ou é pela graça, ou é pela graça. Ou então são obras da carne. Se você e eu estamos envolvidos com as nossas próprias obras, então nós estamos fora da graça. Se estamos na graça, estamos fora das nossas obras. Então, a qualquer momento, amados, que você e eu nos envolvermos com as obras da graça de Deus, Deus vai deixar de operar em nosso favor. Olha bem o que eu vou dizer, a qualquer momento em que nos envolvemos com as obras da nossa carne, a graça de Deus deixa de operar em nosso favor. Deus não tem outra escolha senão recuar e esperar até que você e eu paremos de tentar controlar, irmãos, as nossas vidas, as coisas por nós mesmos. Nós queremos, com a obra da carne, nós queremos passar à frente de Deus, dizer para nós mesmos, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, queridos, tire as suas mãos, vamos tirar as nossas mãos das situações, das circunstâncias, dos nossos relacionamentos, tudo aquilo que nos preocupa,
e vamos deixar que a graça de Deus trabalhe por nós, trabalhe por você, em nome do Senhor Jesus, amém? E a Bíblia é muito clara, irmãos, né? No livro de João, quando você e eu ouvimos a palavra, cremos na palavra de Deus, e depois que nós ouvimos a palavra e cremos nela, nós devemos continuar crendo, porque o próprio Deus, ele nos convida a viver de fé em fé. E a tarefa mais importante, sua e minha, é simplesmente crer. É isso que Jesus quer. Que eu e você criamos. Temos fé em Deus, na sua palavra. Porque o próprio Jesus, lá em João 11:40, nos fala assim, olha, não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, permita-se ser envolvido pela pessoa amada do Espírito Santo e não com você mesmo, com as suas obras e querendo fazer tudo na força do seu braço, porque se nós estamos na graça, nós vamos estar fora das nossas obras. E então, quando você se envolver somente com a graça de Deus, confiando e crendo que eu e você fomos esses ramos enxertados na oliveira, essa oliveira brava que ele fala aqui, sabe? No capítulo. Olha, se alguns ramos foram cortados, capítulo 11, verso 17. Se alguns ramos foram cortados e você e eu, nós, Paulo falando, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Queridos, quem nos sustenta é a raiz, é Jesus. Você e eu fomos enxertados nessa oliveira com um único objetivo e propósito: crer em Deus, na palavra de Deus e frutificar em toda boa obra. Uma vez salvo, vamos praticar as boas obras, porque fomos salvos em Jesus, porque boas obras não salvam ninguém. É o que Paulo fala aqui. Então, vamos excluir tudo que é obra da carne das nossas vidas. Porque aonde existe obra da carne, a obra que é pela graça não vai existir. Então, faça as suas escolhas certas. Em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe. Entre no canal, dê um joinha e compartilhe essa palavra. Não deixe de ler. Irmãos, é tão bom. Todos os dias você lê um capítulo. E quando você for ler, faça uma leitura bem espiritual. Convide o Espírito Santo para que leia com você, para que grave a palavra no seu coração, para que ela seja intrínseca em você e você com ela, e que ela possa produzir em você uma obra da graça de Deus, trazendo revelação, conhecimento, inteligência espiritual. Amém? Em nome de Jesus, Deus o abençoe ricamente a todos vocês que vão ouvir esse estudo, em nome de Jesus.